Então, pessoal, vamos pegar o evangelho de hoje, né? Pega aí o evangelho, gente, de hoje, pra gente rezar. Pega aí João, capítulo 2, do 13 ao 22. João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Pega aí a sua Bíblia, né? Quem estiver vendo a gravação, né, esse texto, essa pregação vai ficar gravada no meu canal do YouTube, Filhos e Filhas da Divina Misericórdia, essa pregação que eu vou fazer agora, né, vai estar aqui embaixo, né? João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Amém? Vamos escutar a palavra de Deus. Deus quer falar conosco através do evangelho de hoje, da liturgia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, do que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruirei este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus não estava falando do, mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando lembraram-se, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho de hoje, né? Primeiramente, boa noite para quem está chegando agora, né? Deus abençoe. Este evangelho tem várias narrativas de modo diferente, feito pelos 3 evangelistas, tanto por Mateus, como por Lucas, como por São Marcos e também por João, né? Alguns evangelistas dão até um pouco a mais da frase de Jesus, quando ele fala que destruirás esse templo e construirei outro em 3 dias, né? O zelo pela sua casa me consumirá, como está essa frase está escrita em Isaías, né? O zelo pela sua casa me consumirá. Uma coisa que hoje que a igreja celebra, a igreja de Latrão, que é a igreja maior a igreja mãe, hoje lembramos a igreja onde mora o Papa, né, onde o Papa celebra as missas lá em Roma, a igreja de Latrão, a igreja de São João de Latrão, né, que fica num morro lá em Roma, né, chamada Latrão, não é ladrão, é Latrão, né, um morro onde está construída ali o Vaticano, né, a igreja de São Pedro, né, a igreja de São João de Latrão está construída lá. E por isso, né, esse evangelho nos traz algo que
nós podemos dizer que Jesus nos convida a uma reflexão sobre o nosso ponto de parada, que é a igreja. Um local sagrado, um local silencioso, onde nós fazemos não um encontro com os irmãos. Claro, nós vamos lá, vamos rever alguns irmãos, vamos rever os nossos irmãos de pastoral, os nossos irmãos da comunidade, mas o maior encontro que nós fazemos na igreja é o encontro com o Senhor. Nós vamos lá para encontrar Jesus na Eucaristia. Nós vamos muitas vezes para a igreja para um encontro pessoal. Às vezes eu vou lá para o sacrário, fico lá na capela do Santíssimo. Não sei se na sua paróquia tem uma capelinha separada para o sacrário, onde fica o Santíssimo. Ou então a sua paróquia fica atrás do presbitério, o sacrário com o Santíssimo, né? Vai de cada paróquia, né? Vai de cada comunidade, né? Mas o que eu quero focar aqui para vocês sobre este evangelho de hoje? De nós irmos para a igreja como um local para a gente reabastecer as nossas forças. Não somente conversar com um amigo, com um vizinho, mas para refazer as nossas forças, né? Renovar as nossas... É por isso que nós vamos à Santa Missa, para renovar as nossas forças. Por isso existem alguns momentos na nossa paróquia que a igreja está aberta. Para quê? Para a gente ter um momento com o Senhor. Não é somente na Santa Missa, porque o Senhor, ele está o tempo todo lá no sacrário. Por isso que nós precisamos ter uma certa reverência ao sagrado dentro da igreja. Reverência àquilo que é sagrado, né? Por isso nós vemos no evangelho de hoje, que nós escutamos durante toda a semana, um Jesus que era amoroso, misericordioso, né? Escutamos a semana inteira no evangelho. Quem acompanha o evangelho nos últimos dias mostrou um Jesus misericordioso, um Jesus que cura, um Jesus que estende a mão para aquele que precisa. Nós vimos aqui um Jesus zeloso com a casa de Deus. Um Jesus que não agiu como um revolucionário, né? Não fez uma revolução, e quando ele fez isso, ele foi lá expulsando todo mundo, né? Foi um zelo que encheu, inflamou o coração de Jesus. Um zelo grande. Não para a gente seguir o que Jesus fez. Não vamos chegar e expulsar todo mundo que está fazendo coisa errada na igreja. Não. Jesus nos falou no evangelho, acho que foi de ontem. Acho que foi de ontem no evangelho ou foi de segunda-feira. Se teu irmão te levar, se vê que seu irmão está errando, repreenda-o. Mas repreenda-o numa boa, não vai chegando apontando o dedo na cara dele, não. Saber repreender o irmão na humildade, na simplicidade, né? O que Jesus nos pede aqui no evangelho de hoje é um cuidado, é um zelo com as coisas de Deus, as coisas do alto. Porque o local onde Jesus está presente, que é a igreja, né? Claro que a igreja, a verdadeira igreja, somos nós. Somos cada um de nós. Nós somos essa igreja. Nós somos esses sacrários vivos, esse corpo de Cristo. Mas eu estou falando assim da igreja templo. Aonde está Cristo sacramentado? Lá nas nossas igrejas. Lá nós temos que ter uma certa reverência, um certo amor, carinho por estar lá. Lá nós temos que ter um encontro de paz, um encontro com o sagrado.
Lá onde eu vou, como eu disse, vou reabastecer as minhas forças. Mas se eu vejo algo errado acontecendo, e se eu conheço aquele irmão que está fazendo o errado dentro da igreja, eu vou corrigi-lo no amor, no carinho. Não vou dar uma chicotada no irmão. Não, não vou fazer isso. Senão eu estarei errado. Eu vou chegar no irmão, irmão, por favor, isso não é jeito de estar aqui na igreja. Dá para você ficar um pouquinho mais calmo? Dá para você ficar um pouco mais comportado? Né? Criança, como uma vez o padre falou, meu pároco falou, né? Meu pároco, o padre Cleiton, se ele estiver vendo esta live, forte abraço, padre Cleiton, né? Como meu padre fala, referente às crianças, quando a gente vai para a missa, tem pai e mãe que leva filho, leva filha, né? Criança pequena, e a criança quer andar, quer correr, não consegue ficar parado como nós adultos ficamos, em uma certa reverência, em uma certa sentido de atenção àquilo que está sendo falado, àquilo que está sendo pregado, né? A criança, ela quer correr, a criança é um ser inocente ainda, uma criança. Nós não podemos impedir. Tem paróquias que o padre deixa a criança subir no presbitério, ele até dá um abraço na criança. O padre dá até um abraço, ele abraça, acolhe a criança. O meu pároco tem uma missa aqui na minha paróquia, que é a missa das 10 da manhã, de todo domingo, que é uma missa especificamente para as crianças. Que o padre deixa a criança andar, os adultos ficam lá assistindo a missa, mas também não importa o horário da missa, viu, gente? Mas estou dando um exemplo da minha paróquia. Aqui tem uma missa específica para as crianças, que é a missa das 10 horas. Vão adultos prestar atenção, mas deixa as crianças soltas, deixa a criança brincar, deixa a criança correr. O padre vai fazer a homilia de qualquer jeito, o padre vai continuar a celebração, o padre não vai parar a missa para falar para a criança ficar quieta. Não, a criança é um ser inocente, né? A criança, ela não sabe o que está acontecendo ali naquele momento. Ainda vai demorar um pouquinho até ela ter uma pequena percepção do que está acontecendo ali dentro da igreja. É algo que não é brincadeira, não é algo é algo diferente, algo sagrado. Papai do céu, Jesus, o Padre está pregando Jesus ali na frente. A criança vai adquirindo diferente de um adulto que pega celular durante a missa, diferente de um adulto que entra de boné, entra de chapéu, né? Não tem uma certa reverência, não para, já vai querendo, fofocando, já vai falando, já entra na igreja falando alto. Muito diferente, não é? E isso que nós adultos temos que ter uma percepção, um certo zelo, porque o zelo pela casa de Deus vem da nossa parte, né? Porque Jesus deixou o templo para nós cuidarmos. Tem o templo corpo, que somos nós, e tem o templo igreja. O padre é um responsável administrativo, o seu pároco é um responsável administrativo da igreja, o seu pároco. Mas quem tem que cuidar de cada paróquia é cada um dos fiéis que frequentam e fazem uma locomotiva, vamos dizer um exemplo assim, uma locomotiva dentro da igreja, dentro da comunidade, que são as pastorais e movimentos da paróquia, né? Isso que vai dar o movimento em si para a igreja. Se você não faz parte de nenhuma pastoral, fica o convite para você ir na sua paróquia.
fazer parte. Se você sabe cantar, sabe fazer artesanato, sabe fazer alguma coisa, sabe cozinhar e quer prestar uma certa ajuda para o reino de Deus, para a evangelização, vá na sua paróquia. Isso é um zelo também pela igreja. Você sabe, quer ajudar limpando a igreja? Chega no seu padre, padre, ó, eu quero ajudar limpando a igreja. Eu posso? Ele não vai dizer não para você. Mas se tiver alguém lá responsável por isso, o padre vai te conduzir àquela pessoa responsável da igreja para você dar um certo apoio, um certo um trabalho voluntário dentro da igreja. Não vai querer fazer um trabalho na igreja querendo esperar algo em troca, que isso Jesus está condenando. Quando ele derruba os cambistas, quando ele empurra os vendedores de bois, de ovelhas. Faz as coisas dentro do templo e espera de algo em troca. Espera de algo em troca. Se entendem o português que eu estou dizendo. A maior recompensa que nós temos que esperar são as coisas do alto. São as graças de Deus, são as orações da comunidade. É isso que nós temos que esperar. É isso que nós temos que esperar. Não queira aceitar nenhum tipo de ajuda financeira, gente, para fazer um trabalho voluntário para evangelização dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia. O padre, ele precisa de muita ajuda dentro da comunidade. Precisa de alguém que saiba administrar junto com ele. Ele precisa de alguém que toque um violão, que cante, que saiba lavar os objetos litúrgicos, né? Que são a pala, o corporal, que saiba ter um certo zelo, cuidado com o sagrado, né? É disso que a igreja precisa. Pessoas zelosas. Que da mesma coisa que nós cuidamos da nossa casa, que nós cuidamos do nosso corpo, que é templo vivo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do local aonde Jesus está presente eucaristicamente. Precisamos ter um certo cuidado, um certo amor, um certo carinho. E como eu falei, diferente de uma criança que é inocente, que não sabe o que está fazendo, mas como eu falei, com o decorrer dos anos ela vai crescendo, vai criando raciocínio, ela vai começando a entender que aquilo é diferente, aquilo é sagrado, aquilo são coisas do Papai do Céu. Mas nós adultos já sabemos diferenciar o certo do errado, né? Como já aconteceu coisas por aí, que eu já escutei histórias de pessoas fazendo propaganda em frente, na porta de igreja, pessoas fazendo propaganda política, pessoas fazendo vendendo coisas na porta da igreja, não pedindo autorização, né? Fazendo da casa de Deus um comércio. E isso é o errado. Isso entristece bastante o coração de Deus, o coração de Jesus. Nós temos que ser verdadeiros servidores do Pai. Porque quando nós fomos para a glória de Deus, quando nós chegamos a nossa hora de nós irmos diante do Senhor, nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fazemos aqui na terra. Ele vai perguntar para ele, pode ser, não falo que é certeza, eu não falo que é certeza, pode ser que Deus pergunte para você, o que você fez no tempo que eu te dei para você servir a igreja?
O que você fez no tempo que era para você poder estar levando a sua família para fazer parte de uma pastoral, para evangelizar a sua casa? O que você fez no tempo em que era para você estar me ajudando a salvar almas para a igreja? O que você fez? A gente quer muito ser curado, ser liberto. A gente precisa muito disso. Eu preciso. Eu quero muito libertação. Até eu, gente. Eu, Wellington. Até eu quero. Mas eu tenho que fazer a minha parte também. Né? É dando que se recebe. Eu não vou esperar recompensa dos homens deste mundo. Claro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar o meu pão de cada dia, gente. Eu não estou desfazendo disso, pelo amor de Deus. Nós temos que trabalhar, temos que ganhar o nosso pão de cada dia, temos que ter sustentar a nossa casa, sustentar a nossa família. Mas quando nós estamos na igreja, quando nós estamos cuidando das coisas do alto, das coisas de Deus, temos que ter um certo zelo, um certo amor, um certo carinho, para que nós possamos, neste trabalho que nós fazemos voluntário dentro das nossas comunidades e igrejas, receber a verdadeira recompensa, que é uma das melhores recompensas do mundo, que são as coisas de Deus. Porque quando você vai por exemplo, você está trabalhando num encontro de jovens, num encontro de casais, num grupo de oração. Talvez na sua paróquia você não saiba, tem um grupo de oração na sua paróquia, tem um grupo de mães que rezam, grupo de Santo Terço, grupo de Nossa Senhora, tem pastoral da família, grupos que se reúnem algum dia da semana para rezar um terço, rezar um rosário. E você poder estar lá participando, rezando junto, ou então trabalhando no encontro de casais, no encontro de jovens com Cristo, e lá você escutando aquela pregação que o pregador vai estar lá pregando lá para aqueles jovens. Talvez aquela pregação, Jesus queira que você escute aquela pregação que aquele pregador está dizendo. Ali estará a sua recompensa. Ou então você que é casada ou é casado, está escutando aquela pregação para aqueles casais, você estará trabalhando. E também aquela pregação pode servir para você, para a sua vida pessoal e para a vida da sua família. Para o seu crescimento espiritual, ali estará a sua recompensa que Deus está te dando. Ou então dentro de uma missa, quando nós vamos para participar da Santa Missa. Não somente assistir à Santa Missa. Eu vou participar. Quando estou lá na Santa Missa, sentado, participando, eu vou focar as minhas orações. Quando eu chego na missa, eu sento no meu banco, faço meus pedidos, faço meu agradecimento a Jesus pelo meu dia, pela minha semana. Eu estou lá sentado. Antes de começar a missa, chego meia hora antes. Aí se eu preciso me confessar, o padre já está lá no fundo da igreja. Padre, meia hora antes eu estou falando. Padre, eu quero me confessar. Vai lá. Confessa com o padre rapidinho. Depois vai para a missa. Senta lá. Rapidinho, senta. Faz o seu momento de oração. Seu momento de penitência. Reza ali sentado. E quando começar a missa, participe. Desde o canto de entrada até o canto final, você está participando da missa. Desde que o padre dá o em nome do Pai, você já está começando, você já está participando. Desde quando você escuta a liturgia da palavra, você está participando. Desde que você escuta a liturgia eucarística, quando o padre está consagrando o corpo e o sangue de Cristo, você está participando. Quando você escuta a homilia do padre, você está participando. Até a bênção final. Porque tem pessoas que nem esperam a bênção final. Recebeu Jesus Cristo, nem esperam a bênção final, já está indo embora.
O padre precisa falar: ide em paz que o Senhor vos alcance. Nem é ide em paz que o Senhor vos acompanhe. Ide em paz que o Senhor vos alcance. Nós temos que ficar até a bênção final. Né? Nós temos que ficar até a bênção final na Santa Missa. Porque isso também é zelo. Isso também é estar lá presente, prestando atenção. Nós vamos aprendendo coisas novas o tempo todo. Não é a mesma homilia. Tem pessoas que fazem... Sabe o que eu já escutei muito? Eu não vou lá ficar com aquele padre porque aquele padre é muito chato. Porque aquele padre fala demais. Porque aquele padre, ele é muito sonolento. Porque aquele padre isso, aquele padre aquilo. Gente, nós vamos para a Santa Missa para ver Jesus, para escutar a palavra de Deus. Se você vai num Frei Gilson, num Padre Marcelo por causa deles, irmã, misericórdia. Até o próprio Frei Gilson disse isso. Você tem que vir para a igreja para ver Jesus, não para ver o padre. O Frei Gilson até disse em uma de suas homilias que tem pessoas que estão na fila da comunhão, né? Estão na fila da comunhão, o padre está lá, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. A pessoa está lá na fila da comunhão. Tem pessoa que está lá quando chega no padre. Oi, padre, sou seu fã. E o padre tem que balançar a cabeça e falar o corpo de Cristo. E a pessoa, sou seu fã, padre. O corpo de Cristo. Gente, nós estamos participando da missa. O padre pode ser o pior padre de todos. Ele está lá na pessoa de Cristo. E o que a igreja precisa são de pessoas zelosas, pessoas que tenham carinho, que tenham amor, que tenham disponibilidade de estar lá para escutar, para servir a Deus. Dentro das nossas paróquias. Talvez você está sendo chamada agora. Deus está tocando o seu coração para você ser zeloso dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade. Talvez Deus esteja tocando agora o seu coração e te chamando, vem servir na minha messe. Venha servir na sua paróquia. Vá na sua paróquia. Sirva com todo amor e carinho. Talvez Deus está te chamando para você servir na sua paróquia. Para você fazer parte, pelo menos, nem que seja, da pastoral da acolhida na sua paróquia, para acolher o povo que vem para a missa. Para você ajudar num grupo de oração. Para você ajudar num encontro de casais. Imagina o que você pode ajudar na sua paróquia, gente. Porque, gente, Jesus nos deixou como herança esta igreja. Esta igreja em que nós assistimos uma missa, que nós, como eu falei, nós somos o corpo desta igreja. E eu falei somente da igreja templo, não a igreja corpo, a igreja templo. O nosso corpo, nós precisamos ter também um certo cuidado, um certo zelo com esse templo que somos cada um de nós. Precisamos também. Não é descartado isso. Isso está no catecismo da Igreja Católica. Isso o catecismo da Igreja Católica nos ensina e explica. Se quiser depois, gente, dá uma olhadinha lá. Né? Sobre o verdadeiro zelo com a igreja, o verdadeiro zelo com o nosso corpo, o verdadeiro cuidado que nós precisamos ter com ambos, a igreja templo e a igreja corpo.
Existe todo um parâmetro de cuidado e zelo que nós precisamos ter. E por isso, nós precisamos rezar muito, muito e pedir a Deus aquilo que Deus nos pede no Evangelho. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus quer pessoas adoradoras. Deus chama pessoas que tenham amor e carinho pela igreja, que queiram evangelizar, que queiram crescer, não esperando recompensa dos homens, mas as graças do alto, as recompensas de Deus. E tenho certeza, Deus tem muitas graças para derramar em nossas vidas. Porque esta casa é sua casa, Senhor. Nós deixamos ela para você, Jesus. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.